Beleza, Wilson? Beleza? Então, a gente está conversando sobre. Estou conversando com algumas pessoas sobre os impactos que essa experiência do coronavírus podem causar em cada um de nós e, por sua vez, na coletividade, em vários setores. E, e a pergunta hoje é na arte e na cultura. O que essa experiência traumática tão ruim, o que você acha que ela pode causar? Como que você acha que ela pode mexer com a cultura e com a arte nesse país? Eu acho que, de certa forma, já está mexendo um pouco, porque, por exemplo, agora no dia 27 de março é comemorado o Dia Mundial do Teatro. Então, teve um povo do movimento nacional, mas especificamente no Rio Grande do Norte, que pensou uma forma de da gente fazer como uma resistência e como uma tentativa de suprir o, essa ineficiência do governo, que não tem o Ministério da Cultura, que não tem nenhum tipo de apoio. Então, a gente fazer um festival nacional, ficou chamado primeiro Festival Nacional de Teatro. Mas esse festival, para comemorar o Dia do Teatro, Nacional do Teatro, Internacional do Teatro, ele aconteceria simultaneamente no Brasil inteiro. E todo mundo com a logomarca, todo mundo integrado como se fosse uma programação, como não, uma programação nacional, mas acontecendo nos lugares. Não é como num festival que todo mundo vai para o mesmo lugar apresentar, mas se apresentando em diversos lugares diferentes, né, no mesmo. Aí, antes disso acontecer, teve essa questão do coronavírus e essa coisa do isolamento. E que daí foi muito interessante como é que os grupos se organizaram para utilizar esse mecanismo, né, da informática, da internet, para que a gente pudesse ter esse tipo de encontro. Então, eu acho assim, isso foi muito interessante porque, de certa forma, nós vivemos um momento em que parece que você é livre e autônomo e que pode acessar qualquer coisa a qualquer momento no mundo. E não é bem assim. Até porque a gente precisa ter muito conhecimento para estabelecer alguns critérios e ter um foco daquilo que você realmente quer, né, se alimentar. Porque isso aqui é uma armadilha também. Porque se você falar a palavra violão, você quer comprar um violão, daqui a pouco a própria internet se organiza de ficar te vendendo e oferecendo uma série de coisas. Então, se você, de certa forma, não tem muito critério na sua pesquisa e de repente cai em alguma armadilha aí, esse próprio sistema vai afundando você mais, né? E você não tem como organizar isso. Então, de certa forma, eu acho que está sendo um aprendizado para muita gente, para inclusive estabelecer um foco, né? Nós fizemos aqui também, embora eu não tenha participado assim, com nenhuma ação, mas participei no debate e na organização também de um festival de arte aqui, né, no final da semana dessa semana, que aconteceu em diversos lugares. Aí, não sei se você viu, muitos músicos capixabas Uhum. e no Brasil inteiro fizeram essa integração. E a gente fez, né, o nosso aqui. Alguém que leu uma poesia, que recitou, que bateu um papo. Então, acho que tem essa vantagem. É, de toda forma, é preocupante também, porque nós vivemos um mundo que cada vez mais é isolado, né? Uhum. É particular. E se a gente, de certa forma, nesse sentido, vai entender, né, como é que a gente tem que lidar com isso, eu acho que é um problema muito sério, porque aqui no Espírito Santo, por exemplo, quantos Vitória, a Grande Vitória tem 3 milhões, mais de 3 milhões de habitantes. Nós temos quantos teatros abertos? O Carlos Gomes está fechado há mais de 2 anos. E nem os artistas e nem o povo reclamam desse aparelho, sabe? Desse equipamento. Então, nós perdemos a Casa da Cultura, perdemos o Carmélia, perdemos, sabe? Então, de certa forma, é uma maneira também da gente se acomodar com isso. O, Eu acho o, isso não, você tocou aí perigoso. na questão do público, né? Quer dizer, o quanto as pessoas, nesse mundo em que priorizaram tanto o resultado, eficácia, as quantidades das coisas na vida em detrimento da qualidade, da experiência,
da vivência, enfim, daquele exercício espiritual para o qual a arte nos chama o tempo todo, né? Você acha que esse medo da morte que o vírus traz para dentro da casa de cada um, porque das duas uma, ou a pessoa é grupo de risco e tem medo de morrer, ou então, se tiver um pingo de consciência, tem medo de ajudar a matar alguém por sair de casa. Né? Então, traz o medo, digamos assim, o medo de matar ou o medo de morrer. Você acha que isso é capaz de chacoalhar e formar um público diferente, formar gente que se lembre da importância para qual a importância da atividade artística para o espírito? Eu não sei. Esse tema da morte é muito complexo, porque, primeiro, a gente é bombardeado o tempo todo e a morte nós somos educados para ter medo da morte, de qualquer circunstância. Né? É no assalto, o tempo todo a gente está. Então, eu acho que essa questão do coronavírus, pouca gente entendeu até agora. Eu acho que a gente está até entendendo mais como uma obrigação do que essa relação mesmo com a morte. Até porque parece que vai acontecer sempre com o outro, nunca com a gente. Agora, essa coisa do convívio, né, ela é importante na arte, porque hoje todo mundo se escora ou faz uma pose atrás de um celular. Todo mundo hoje é jornalista, todo mundo hoje é crítico de qualquer coisa, de política, de qualquer coisa. Todo mundo, eu não tenho, tem gente que tem blog, que tem canal, e para falar um monte de besteira. E eu acho que isso na arte, assim, principalmente quando você fala dessa questão dessa comunhão, assim, isso no teatro é fundamental. Assim, nenhum aparato tecnológico vai substituir a relação do homem com o homem, como no caso do teatro. Até quando você fala da quantidade, a quantidade de besteiras que tem por aí na internet, sabe? E assim, claro que tem muita coisa ruim também no teatro, mas é mais fácil no teatro você corrigir isso, porque no teatro você tem um embate com o público, você tem um debate, você tem um feedback, né, daquilo que você está fazendo de imediato. E não tem como você fugir, porque na internet você bloqueia quem te contesta, você bloqueia quem te critica. Né? Num show musical, e num espetáculo, eu acho que é outra coisa. E que é o que o ser humano está se distanciando cada vez mais, que é justamente desse ritual do encontro. Do encontro. Assim, porque nós estamos vendo um momento hoje, na arte, por exemplo, você fala, tem uma linha do pós-moderno, do contemporâneo, não sei o que, todo mundo se acha o máximo e o centro do universo. Quer dizer, e nesse sentido, assim, o encontro desenvolve uma espécie de dialética nisso. Né? Porque você pode contestar o outro e também ser contestado. Eu acho que todo o aparato tecnológico ele é importante, mas ele é importante como meio, não como fim. Não pode ser para ele, né? Não é para ele. Ele é só um mecanismo que a gente utiliza para algo muito maior. E que é essa tentativa de tentar dar sentido para o mundo. E aí, voltando a essa questão da morte, eu acho que seria até um tema quase especial, né, específico assim, para um debate, porque o que realmente significa, né, a morte nesse sentido aí. E tem muita coisa que a gente não tem informação, por exemplo, tem, de certa forma, do ponto de vista científico, né, da gravidade do coronavírus e tal, mas a gente não sabe politicamente e mercadologicamente como é que isso funciona. Até quando é importante esse pânico? Até quando é importante que pessoas morram para que isso se transforme num grande negócio, né, numa indústria poderosa que está por trás de tudo isso? É que a morte, assim, nós somos lembrados dela o tempo todo, mas nós também somos treinados para nos alienarmos da morte o tempo todo. Tanto é que a gente faz programação na nossa vida para daqui a 6, 7, 8, 10 meses, 1 ano, 5 anos, dependendo aí do quanto a pessoa for mais ou menos planejada, né? E a gente não se dá conta, O cara né? entra.
O É, cara entra no trabalho aos 18 anos pensando já na aposentadoria. é. Pensando na aposentadoria. Quer Pô, dizer, isso no passado, né? no passado, né? Porque hoje nem para isso. Aí por isso que as igrejas se fortalecem, né? Porque aí o cara quer ir para o céu, ir para algum outro lugar, ou reencarnar. Pois é nisso aí que eu queria chegar, né? Quer dizer, com as pessoas trancadas em casa, eu não sei como é que está aí em volta da sua casa, né? Mas aqui o que eu escuto de fora são dois barulhos, né? É gente batendo panela e gente rezando toda noite, né? E é engraçado porque a parte religiosa tem um grupo que organiza um culto aqui perto, eu não sei, eu não consegui identificar ainda exatamente em que apartamento ou casa que é, mas quando termina, um monte de gente grita e aplaude de várias janelas, né, mostrando que eu não sou o único que está ligado ouvindo isso todo dia, né? Então, assim, as pessoas têm ido cantar na janela por aqui também e cantando músicas religiosas, quer dizer, a gente está com uma religiosidade à flor da pele, mas uma religiosidade que eu acho de certa forma diferente daquela experiência com a qual a gente acabou nos acostumando aí ao longo dos últimos anos, que você tem religiões aí que são ligadas na ideia de eficácia, né? Olha, se você sacrificar para Deus, você ganha agora, né? Fulano estava longe da igreja, a vida dele estava uma merda. Agora que ele veio para a igreja, olha lá, está com carro legal, com casa legal. Quer dizer, perdeu-se essa dimensão metafísica do paraíso, é, que desconecta você de uma série de valores importantes no discurso religioso, de empatia, de caridade, sabe, de fé em nome do egoísmo, né? Eu estou fazendo o que é para eu ganhar. E se Jesus não me dá também, vá às favas que eu vou procurar outro pastor que fale melhor com Jesus, porque esse aí vai me dar casa e carro, né? Quer dizer, não está ligando as pessoas na vida espiritual à religião. A religião tem ligado muita gente na vida material, é o contrário, né? Talvez, será que essa experiência, você que também entende bastante de religião, o que você acha? Será que essa experiência pode mudar um pouco esse foco e lembrar as pessoas de que religião não tem muito a ver com matéria, tem mais a ver com espírito mesmo? Mas é muito confuso essa questão da religião aqui também. Eu tenho essa experiência aqui, que tem uma igreja de frente. Tem dia que os caras levantam, eles vêm cedinho, 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 e não estão preocupados com essa coisa de corona, eles têm reunião quase todo dia. E aqueles cantos, aquelas coisas, né? Tem hora que dá vontade de sair em algum lugar, eu preciso ouvir um monte de palavrão, um monte de sacanagem para limpar pelo menos meu ouvido de tanta coisa que eu ouço aí dessa igreja. Por outro lado, tem o barulho dos bares, que as pessoas estão nem aí também fazendo churrasco, bebendo e fazendo farra. Agora, a questão da religião. Tem até uma frase que todo mundo fala do Marx, né, que o Marx fala que a religião é o ópio do povo, tarará. Mas também tem o Marx, ele tem um outro momento que ele diz que essas religiões surgem justamente no momento em que o homem perde sua religiosidade. Né? Que é justamente essa questão metafísica dessa tentativa de compreensão da vida, do mundo, né? E de dar significados para ela. Então, eu, por exemplo, assim, que nasci numa família que era religiosa, né? Evangélica, não evangélica, na época falava que era crente ou protestante, né? Que essa coisa do evangélico agora é muito do neopentecostal, né? Que é uma outra onda aí. Então, eu até hoje, sem querer, eu sou ateu, não me preocupo mais com essas coisas, já me superei, né? Não é nem superar aquilo. Eu me superei, mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho algumas lembranças interessantes assim, do momento religioso da minha infância e que eu tinha essa relação mesmo assim do ritual e dessa tentativa de integrar com algo invisível, maior, não um Deus tão personalizado, mas assim, era uma aura, né? Uma coisa. E aí, de repente, eu vejo hoje, assim, o cara discorda do pastor em alguma coisa, ou então vê que ele também pode ter um grande negócio, pode ter um negócio, né? O laissez-faire, né? Uma livre Uhum. iniciativa, e criou outra igreja. Assim, eu assim, não sei, eu sou careta nisso. Assim, quando eu vejo um cara pega uma garagem e bota umas cadeiras de plástico ali,
Estou falando até da questão cultural mesmo. Aquelas cadeiras de plástico, cadeira que a mesma que está no bar, assim, para mim já quebrou um monte de coisas, entendeu? Uhum. Aí quando o cara determinada igreja adapta a música para qualquer outra coisa, assim, porque ou é um funk, ou é um rap, ou é um rock, ou é não sei o quê, tá, para mim já perdeu o sentido também, que é justamente assim, quando esse mundo que está louco e tal, e de repente você vai para a igreja, você entrar num ritual, é uma música que, sabe, não sei se é um mantra, né? É uma Uhum. outra coisa, assim, para tentar tirar você um pouco desse lugar e talvez até introjetar para depois você, né, botar para fora. Então, assim, é tudo muito confuso isso, porque, por exemplo, do que nós estamos vivendo hoje. Se mesmo eu ateu, mas assim, lendo a Bíblia e assim entendendo um pouco do discurso cristão e tal, e que isso pautou pautou a vida de muita gente e a minha referência de muitas pessoas que tinham isso como referência, né, eram pessoas boas, pessoas de caráter e hoje assim, pessoas que se escondem atrás disso, mas são pessoas odiosas, são pessoas falsas, mentirosas. Inclusive, tem uma indústria de fabricação dessas pessoas, nas cadeias, inclusive. Né? Assim, eu acho que nós temos uma grande culpa nisso, uma grande responsabilidade nisso, porque quem deveria estar nas cadeias, lendo poesia e romance, éramos nós. Nós abrimos espaço, o pastor foi lá, sabe, no nosso lugar, esses picaretas aí. E eles estão trazendo esses caras para vir para cá para montar a igreja. E eles chegam aqui assim, com todo o poder do mundo, porque eu, perto deles, não sou ninguém. Eu não fiz nada, não matei, eu não fiz porra nenhuma, então assim, eu não posso ser salvo. Entendeu? Então eles tiveram a grande experiência, que eles cometeram um grande crime e Deus tirou eles de lá. Quer dizer, e eu nunca saí daqui, né? É uma coisa, é uma coisa doida, né? Assim, você pensar nisso e como isso é utilizado. Assim, um pouco eu vejo até um pouco disso assim na esquerda, talvez, né? Assim, você está autorizado a fazer isso porque você foi torturado, porque você apanhou, porque você não sei o quê. Enfim. E não é bem isso, cara. Não é uma recompensa, né? Eu acho que assim, a sua ação no mundo não é nunca de vingança nem de recompensa. É de construção, né? De construção, de significado, construção Uhum. de relação, o que é felicidade, né? Assim, e aí que está uma questão dessa coisa louca aqui, como as pessoas entendem a felicidade. Eu penso mais na felicidade como os hedonistas, né? Os epicuristas, e felicidade é o conhecimento, sabe? E felicidade é a tentativa de harmonizar o mundo, né? Uhum. Então, e isso não é particular, eu não consigo eu viver isso sozinho. Então, eu acho assim que a igreja poderia ser esse lugar. E não é. E não é. Até porque são negócios. São negócios. Assim. É como a Drogazil disputando com não sei, outra farmácia aí e tal. Mas que, de repente, assim, que são competições assim, idiotas, Uhum. ridículas assim, e ignorantes. E pega um povo que está desesperado, e agora esse coronavírus, por um lado, nem pegou tanto isso porque as pessoas não estão acreditando ainda. Né? Muitos não acreditam ainda, principalmente esses evangélicos. Eu conheço gente aqui e que acha que isso eu que corro o risco. Assim, ele não, porque Deus não vai deixar isso acontecer com ele. Né? Então, assim, coisa estúpida. Ao mesmo tempo, eu parece que vejo esse povo assim, um gado engordado para o corte. Assim, porque esse povo é o povo que vai precisar muito, né, da medicina, muito Uhum. desse lugar, né, e que a indústria está preparando para vender. E aí é confuso isso, assim, você pensar nessa ideia da religião. Porque a religião, eu penso que toda religião, na sua origem, ela é interessante. Ela é interessante na medida em que nós somos o único animal que não tem natureza. Nós somos um animal que sabe, precisa ser ensinado. Nós não conseguimos falar se não tiver alguém que nos ensina a falar. Nós não aprendemos a andar se a gente não vê alguém andar e que nos ensina a andar. Agora, os outros animais não, eles já são. O pato já é pato, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. O burro, o cachorro. Entendeu? Então, na medida em que nós necessitamos disso, e aí eu acho que a religião surge um pouco nisso, porque tudo isso também é muito pouco.
é muito pouco para dar conta da existência, para eu realmente viver uma plenitude, né, na existência. Porque nós pensamos, nós temos dúvidas. E então, assim, a religião surge para a gente tentar se projetar e tentar dar um sentido para isso. Agora, na medida em que essa religião surge assim, por isso muitas religiões, porque ela pode surgir assim, não uma religião como seita, mas assim, essa religiosidade pode surgir lá com os Yanomamis, com os Pataxós, com os Arapesh, com qualquer coisa. Agora, o problema é que isso vira uma instituição e é serviço de um sistema, né? E que ela está aqui para regular as pessoas, porque o sistema não dá conta de regular todo mundo. Então, ele precisa desses pequenos núcleos para tomar conta, né? Então, é por isso que tem lá a bancada evangélica, porque ali é um gado que está não só com um gado eleitoral, mas é um gado no pensamento, um gado na forma de compreender o mundo. Então, assim, isso é muito perverso, assim, que você não, e as pessoas não percebem que caem nessas armadilhas, que não é uma liberdade ela estar numa igreja. Não é uma liberdade, é um desespero, é uma opção que deram para ela ser aceita. Uhum. E aceita sob determinados princípios, né? Uma coisa que você falou muito legal aí, cara, quer dizer, é a ideia da religião sem religiosidade, né? Porque eu, dando aula de direito, outro dia eu estava falando de que a sensação que eu tenho é de que o Brasil é uma república federativa, um Estado de direito, etc. Nós temos uma Constituição, mas sem constitucionalismo. Quer dizer, não tem aquela ideia de que a Constituição tenha um significado, de que tenha reconhecido a sua importância a tal ponto que eu deva, de alguma forma, respeitá-la, me dobrar ela. Ao contrário, ela é vista como um instrumento a serviço do meu desejo que eu interpreto do jeito que eu bem entender, né? O mesmo vale para a religião. Quer dizer, quando você tem uma religião sem religiosidade, é como se você tivesse rituais, locais de encontro, mas não tivesse o sagrado. Sabe? Tudo dependesse da vontade. Eu uso conforme a minha vontade, o meu interesse. É como se o mundo inteiro perdesse o sagrado, né? Na religião, no direito, na arte, né? Quer dizer, a arte sempre trouxe o sagrado para as pessoas, né? Vamos falar de coisas aqui que vão tocar as pessoas, né? Que vão emocionar, porque tiram do cotidiano e mostra para ela um lado do qual muitas vezes ela se aliena. E quanto mais o mundo é desacralizado, mais fácil essas instituições que falam em nome da falta do sagrado serem utilizadas como instrumento de manipulação, de dominação, enfim, como um instrumento de dominação material, de construção material, né? Assim, eu vejo discursos otimistas dizendo, olha, essa experiência do coronavírus vai nos permitir uma nova conexão, né? Nós vamos conseguir espiritualizar a existência, né? Agora, peraí, que senão daqui a pouco acaba aqui o negócio. E outros, por outro lado, dizem assim, não, olha, não vai mudar nada, vai ficar tudo a mesma porcaria, se bobear vai ficar pior, né? Alguém vai dar jeito de ganhar mais dinheiro, vão dar um jeito de criar novas mercadorias, novos produtos, novas formas de dominação econômica, e nada vai mudar, né? Quer dizer, eu pergunto que eu fico na dúvida entre essas duas encruzilhadas, aí, tentando compreender um processo no meio do acontecimento. Depois que acontece, é fácil entender. Enquanto está acontecendo, é que é difícil. Você acha que o mundo vai se espiritualizar? Eu acho que vai acontecer os dois. Vai acontecer os dois. Porque tem os que vão ter... a vida é assim, né? Às vezes, duas pessoas passam pela mesma experiência e uma tira proveito dela e outra não. Né? Das experiências. E aí, voltando um pouco, a gente está falando da religião e dessa religião sem religiosidade, assim, isso tem um desdobramento no geral. Assim, é o amor sem amor. Assim, é o amor como uma construção ideal e consumista, mercadológica, e estética, burguesa, e não sei o quê. E o sexo, por exemplo, assim, e a sexualidade está em tudo, e às vezes menos no sexo. Ela está no outdoor, ela está naquilo que você consome, está na roupa que usa, está no desodorante, no perfume, no desodorante, está no carro, está numa série de coisas, e justamente é tudo um aparato para a hora que chegar não ter. O que tem, mas assim eu lembro até de uma
um texto do Roland Barthes, que ele fala, em mitologias, que ele fala do striptease. Aí ele fala que os homens estão lá num bar, né, numa boate, numa zona, não sei, num striptease. E aí, aquelas luzes, a bebida, a mulher, toda aquela sensualidade, e ela tá nua. Aí ele chuta o pau da barraca. Ele fala, não, nenhum deles viu ela nua. Ela não é isso, né? Foi toda uma construção com as luzes, com a bebida, com aquele clima, criaram tudo aquilo, mas aquilo não é ela nua, sacou? Uhum. Então a gente está vivendo muito isso, assim, que as coisas não são as coisas, porque nós não permitimos, nós precisamos de uma série de aparatos, de discursos, de conceitos sobre a coisa, e quando a gente chega não tem mais a coisa. Isso está no trabalho. O cara faz uma porra de um curso de medicina, ele está preocupado assim, com quanto ele vai ganhar e como é que vai ser a condição de vida dele. Ele não tem a hombridade, né? Como até dizia dentro do discurso do Hipócrates, né? A hombridade de saber que ele tem uma responsabilidade infinita e muito importante na vida, que é justamente cuidar da saúde da humanidade. Cuidar, né? Assim, ele vai estudar para a humanidade. Ele não é para ele. O curso de medicina não é um diploma para ele, para ser um status, sacou? Para ser como é que fala? Para ser um diploma, para ser um reconhecimento, né, da corte, né, da sociedade. Não, é justamente o contrário. Assim, ele é alguém que vai estar preparado para a saúde. Tanto que, assim, eu acho até absurdo o Brasil ter Ministério da Saúde. Nós deveríamos ter Ministério da Doença, porque nós não temos uma cultura de cuidar da saúde. Uhum. Né? A gente trabalha em função da doença e, assim, em função da indústria, né? A medicina está aí. Né? Então, assim, aquilo que a gente estava falando da religião, isso está no trabalho. Então, assim, as pessoas, quando o Marx fala, por exemplo, da alienação, né? Que você trabalha e da sua força de trabalho vendida como mercadoria e tal. Então, não tem nem essa preocupação mais hoje. Assim, o cara, porque ele nem tem afinidade com o trabalho. Ele está preocupado com outra questão. Né? Como um vendedor, o vendedor fica muito feliz quando vendeu para caralho um monte de coisa, sem se importar se aquilo realmente tem uma qualidade, se aquele ser humano que comprou aquilo precisa daquilo. E, assim, e no geral, né? Assim, antigamente a gente tinha uma polêmica entre o ter e o ser, né? E hoje, assim, hoje a gente perdeu até isso, porque pelo menos dava uma dialética boa, né? Assim, né? Hoje a gente perdeu isso, porque hoje a gente está só no parecer. Se parecer que é ou parecer que tem, já está resolvido. Já está de boa. Já está de boa, é só na questão das aparências, né? E por isso, e o homem cada vez mais infeliz e mais solitário, por mais que tenha conectado, mas mais. E por isso que se compra muito, é por isso que se ocupa muito, é por isso que se usa muito, inclusive, né, a tecnologia, porque é para ocupar o tempo. Tem gente que não fica um segundo da vida sem um fone de ouvido para ouvir qualquer coisa, ou pelo menos música, ou música. Não é nem música, tem hora que você precisa ouvir a vida. Você ouvir o silêncio e se ouvir, para ver se você se tolera. A vida, assim, com esse vazio existencial, em que a gente precisa de tanta muleta para fugir, né? Muleta eletrônica hoje, é um mundo que dá a sensação de que nada é real, né? Tudo é fake, tudo é casca, tudo é aparência. Eu acho que esse é um dos motivos da gente ter o fenômeno da fake news, né? Porque, assim, ter meio de comunicação não é novidade. Gente mentirosa também não é novidade, mas a coisa vira um problema social ao ponto de ganhar nome e virar objeto de debate, porque tudo vira crível, né? Se tudo é casca, se o sujeito fala como quem sabe, dependendo da postura, do jeitão, já está valendo, né? Pouco importa todo o resto, pouco importam as evidências, a razão. É como se a gente perdesse aqueles critérios de atribuição de significado, né? Racionais, ligados a toda a ideia filosófica do conhecimento, que começa a ser construído negando a sensibilidade, o sensível. Olha, não é porque você vê que é verdadeiro, né? A verdade você alcança por outro meio, você alcança pela razão, é por um exercício do espírito, não do corpo, né? Então, eu penso em terraplanista, por exemplo, né?
E não adianta você usar argumento racional e dizer, não, mas o que eu estou vendo é a Terra plana, então é plana, né? Então está valendo. Não, e até eu às vezes até brinco, porque eu até coloquei numa peça assim, que o policial fala para o personagem assim, você é radical demais, rapazinho. Ele fala assim, eu não sou nem muito e nem pouco radical, só sou radical. Ou seja, aquela ideia da radicalidade é isso. Porque, por mais estúpido que seja uma pessoa, se ela é radical, radical no sentido real, assim, da filosofia, se ela tem uma raiz que sustenta o discurso, você pode nem concordar com ela, mas você entende como ela desdobrou e desenvolveu aquele pensamento. Agora, hoje não. Assim, virou uma coisa pejorativa ser radical. Quer dizer, eles trocaram o radical pelo extremismo, né? Que não tem nada a ver. Agora, a radicalidade ela é muito importante. As pessoas têm medo disso e têm preguiça também. Porque ser radical, como diz o Marx, o homem é a raiz do próprio homem. Então, a questão dessa radicalidade é o que está faltando. Porque, por exemplo, é um tema complexo, mas é o que eu tenho conversado até com alguns jovens, e que parece assim que hoje, que a juventude hoje é muito mais, eu detesto essa palavra, né? Mas liberal. Quer dizer, porque liberal tem a ver com a questão, né? Mercantil, mas assim, agora se usa liberal porque assim, a pessoa que é flexível, aberta, mas então, tá. Nesse sentido de que a juventude é muito mais assim, mas eu tenho uma grande desconfiança disso, né? Porque na verdade o que parece que não é bem uma flexibilidade, nem uma questão de tolerância maior com o outro, simplesmente assim é a anulação do outro. Você pode falar o que quiser, não me interessa. É a indiferença. É a indiferença. Então, nós vamos continuar amigos porque você pode falar a besteira que quiser, eu não contesto você, e eu falo o que eu quiser, você também não me contesta. Entendi. Então, é quase um acordo, né? Da gente não se levar muito a sério. E, por isso, se tolerar. Pô, bacana. Pô, beleza. O vídeo tem um tempo, né? Que o Zoom daqui a pouco ele corta, né? Aí eu fico com medo de cortar no meio, né? Então eu vou fazer só um agradecimento aqui para dar tchau, paro de gravar, a gente continua conversando, que eu quero te falar até de outro negócio aí que eu tô. É o próximo depois desse, né? Então. Mas aí, se nada, a gente não consegue esgotar nenhum tema, né? Só mesmo provocações que daí que começa, né? Nem esgotar, nem responder nada, porque o barato não está em responder as coisas, está em arrumar pergunta para os outros. Pergunta para os outros, não. E até porque o problema não é só meu, né? Como é que uma resposta vai ser particular, né? Assim, a resposta é de todo mundo. Pois é. Quanto mais dúvida, melhor. Valeu, eu que agradeço, assim, eu ter estreado nesse modelo aqui, essa oportunidade.